Boa noite. Nessa noite saúdo a todos os meus ouvintes da paz do Senhor. Que Deus tenha uma noite maravilhosa para cada um que está nos ouvindo. Estamos aqui com a palavra de Deus. Fazer menção hoje da palavra do Senhor. No livro do profeta Mateus, do versículo 22 a 25. Amém? E ver o que o Senhor fala com a gente, né? Fazer menção que eu quero dizer a cada um nessa noite que Jesus, hoje um dia festivo, um dia de Natal, e o Senhor tem algo maravilhoso para você, coisas boas para entregar. Somente você procurar fazer parte, aceitar o Senhor, ter uma comunhão com Ele, o Senhor vai te abençoar, né? Aqui no livro de Mateus nós podemos ver no capítulo 1, do versículo 22 a 25, que fala sobre o nascimento de Jesus, a informação que foi dada a Maria, sua mãe, e a José. Fala sobre o nascimento, o nome que ele teria como sendo o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então Deus, ele tem te chamado, chamar Deus conosco. Você faça parte deste Deus que tem te chamado ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Eterno. O Senhor tem te chamado, quem sabe há muito tempo vem te chamando, e hoje é um dia festivo, é um final de ano, Natal, tem uma referência. Eu quero essa palavra com uma linguagem latina, Natal, mas para nós cristãos, nós vamos relacionar o significado espiritual, que é o nascimento de Jesus, próximo final do ano, e até aqui, como diz o profeta, nos ajudou o Senhor, amém? Então, se tu estás com saúde, vivo até agora, e abençoado, então agradece a Deus por tudo que Ele tem feito da tua vida, amém? O que o Senhor te tem proporcionado, nesse final de ano, estar com a tua família, os teus filhos, tua esposa, se você é solteiro, você é viúvo, não importa como, mas Deus tem te chamado e tem te dado a saúde. E nós vamos falar sobre Emanuel, sobre a chegada de Jesus na terra e na cidade de Israel. Amém? Vamos fazer a palavra de Deus. Ela nos declara, mais irmão, que o Senhor Jesus, ele chegou num tempo não muito bom, difícil, nasceu uma manjedoura, foi anunciado pelos anjos ao rei Herodes a sua chegada. Amém? E o que aconteceu? Ele passou a fazer parte daquela nação, bem pequenino ainda, amém? Colocado em um lugar de estábulo, onde colocava aquelas palhas para os animais. Nasceu um momento difícil, em predominância romana, e não era fácil nascer sendo dominado por um império daquela época. Era muito difícil a vida econômica dos pais, da mãe, do pai, e estava muito difícil na área econômica, financeira, seus pais. Eles então pegaram o menino, foram protegê-lo, porque está sendo ameaçado por Herodes. Quantas pessoas procuram a servir Jesus, são ameaçadas pela família, por um amigo, às vezes até mesmo pelos próprios pais, como eu já conheci pessoas, hoje são pastores, eu conheço, mas eles seguiram em frente. Disseram, se tu aceitar Jesus e trocar de religião, dessa maneira que eles pensavam, em casa você não fica, você vai embora, meu filho, porque nossa religião aqui é outra. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano muito grande na tua vida, amém? Fica tranquilo que Deus está a ouvir a tua oração. Não te preocupa com as pessoas que tentam te parar e fazer com que você não tenha um desenvolvimento na palavra, que você não tenha desenvolvimento na tua igreja. Fizeram assim também com muitas pessoas. Fizeram assim com José e Maria, tentando impedi-lo de trazer aquilo que seria a essência do cristianismo, a essência do povo escolhido. Amém? Os cristãos que Deus ia preparar um homem chamado Jesus, o Emanuel. Graças a Deus. E você tem passado, quem sabe, muitas coisas na vida, tem passado situações difíceis, situações que só Deus para explicar. Porém, tem uma pessoa que nasceu, viveu, morreu. E o mais importante de toda essa fase foi que ele ressuscitou. Amém? Esse é o ponto culminante, a sua ressurreição. Amém? E assunto ao Pai. E de em diante ele intercede pela igreja, por todos aqueles que procuram colocar a vida nas suas mãos. Amém? O Senhor então tem um compromisso com você, que já aceitou a palavra de Deus, né? Amém? Glória a Deus. E o Senhor quer o melhor na tua vida, quer o melhor na tua família, quer o melhor na situação que você passa, financeira, espiritual, psicológica, sentimental.
em todas as áreas da vida, como fala, né, a psicologia, as áreas da vida. Porém, Jesus é o médico dos médicos, é o psicólogo do psicólogo, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é tudo se você confiar. Então, o Emanuel nasceu trazendo uma esperança para a humanidade, mas somente para aqueles que crerem, somente para aqueles que confiarem na existência, na essência, no perfume a qual Deus colocou este homem abençoado, em parte em carne, como disse o apóstolo João, totalmente em espírito, no momento levado assunto aos céus. E esse Deus tem intercedido por ti, amém? O Filho de Deus, Emanuel, ao Senhor Jesus, que te criou e te formou. A Bíblia diz que no princípio, em Gênesis, diz assim a palavra: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, diz a palavra de Deus. Então, foi Ele que nos criou, porque diz façamos, está no plural. Havia então Deus, o Pai, o Filho, o próprio Emanuel, o Cristo, e, sem dúvida, o Espírito de Deus, o Espírito de essência, o Espírito Santo, também estava presente. É o plural, façamos. Não disse, eu vou fazer o homem, seria só Deus. Deus não trabalha só. Geralmente ele trabalha em grupo, ele trabalha, é uma organização. Até quando ele manda aquela forma do evangelismo, ele diz, vão de 2 em 2 e prega o evangelho às aldeias. Amém? Ele nunca manda alguém só uma casa, nunca manda alguém só a fazer alguma coisa, mas ele manda 2. É como se fosse algo testemunha, é algo para servir de base a outro. Se um está um pouco sem assunto, o outro dá o assunto. Se um pensa alguma coisa, o outro é a resposta. Então, um auxilia o outro, como também está escrito no livro de Provérbio: a corda de 2 nós não se quebra facilmente. Amém? Então Deus te uniu, vocês são 2. Amém? Mas você está só, pastor, estou só. Porém, você tem Deus contigo, você acaba tendo a comunhão com Deus. Então foi essa criação que ele fez. Façamos o homem. Jesus, ao nascer, foi somente uma forma material de se expressar que Deus fez para que ele viesse à terra e para que todo aquele que nele crê não fosse condenado. Diz a Bíblia, desde o livro de Jeremias, desde o livro do profeta Isaías, de muitos outros profetas, vem falando do nascimento do Senhor Jesus e por diante, tanto no Velho Testamento em diante, nós passamos a ver os profetas falando da chegada de Cristo. Nos Salmos também fala da chegada de Cristo, aleluia, através do profeta Davi. Davi era tudo, ele era profeta, era um rei, era um sacerdote, porque ele colocou a estola sacerdotal, amém? Ele era guerreiro, ele era soldado, era combatente, era tudo, era médico, também estava por excelência. E Deus também te traz da mesma maneira você fazer a obra de Deus, amém? E ele disse agora, o Emanuel está nascendo, ele vai nascer num lugar simples, para confundir os sábios. Porém, ele é a essência de Deus, ele é a grandeza de Deus. Mas, pastor, ele foi nascido por 2 pessoas carnal, José e Maria. Porém, Jesus nasceu numa pessoa bendita de Maria, que não foi tocada por José. José respeitou a situação, apenas se entristeceu, ele queria tomar decisões. O anjo foi até ele e disse, não, a tua mulher, ela está concebendo pelo Espírito Santo, isso é mistério, é só para quem crê. Para quem não crê vai estar em dúvida, vai gerar escândalo, vai criar situações estranhas. Mas Deus quer confiar, Ele quer que com pessoas entendam o mistério dEle, confiar no que Ele tem ensinado. Se Ele disse que nasceu de uma mulher virgem, Deus falou, está falado. É o que Ele escreveu, Ele assina embaixo, ou Ele assina em cima, melhor dizendo, porque Ele sempre está por cima. Deus é o Criador. Se Ele disser uma palavra, nós temos que entender que Ele está falando a verdade. Até mesmo que seja uma palavra que aparentemente seja estranha, seja aparentemente uma palavra negativa, mas é Deus dizendo que vai vingar, o negócio é forte. Deus está trabalhando a teu favor. Jesus nasceu para que você tivesse vida. Amém? Então vamos então, nesse dia, celebrar o Natal. Mas pastor, o Natal é uma linguagem romana. Amém? Porém, a lembrança é espiritual. Não importa, como disse o apóstolo Paulo escrevendo as cartas, não se preocupe com os dias, com as horas, com os meses, com os costumes, com o que você come, o que você deixa de comer. Ele diz, e tudo o que você faz, dá graças a Deus. Tudo é espiritual, acabou a regra, acabou os conceitos dos fariseus, acabou os conceitos das religiões que predominavam na época. Paulo chega até a escrever, comer de tudo que se põe no mercado, no açougue, é para comer. Peguem e dão graças a Deus. Quem crê,
faça como Deus está mandando. E Jesus veio nessa natureza. Diz a Bíblia que Jesus quebrou muitas éticas, quebrou muitos princípios, quebrou muitas situações, protocolo dos fariseus, das pessoas não entendiam porque os fariseus andavam na carne, eles não compreendiam o significado das palavras, eles liam muito o Torá, a linguagem antiga, da linguagem hebraica, da linguagem onde os judeus estudavam desde pequeno, como até hoje, porém não discerniram a linguagem de Jesus. Jesus falando nos capítulos de João, diz que eles não vão entender minha linguagem, porque eles são carnal, minha linguagem é espiritual. Só entende quem é espiritual é quem anda com Deus em verdade, quem conhece a verdade. Eu digo, vocês conhecerão a verdade e saberão quem é quem fala com vocês, diz a palavra de Deus. E o Jesus nesse dia tem falado contigo, amados irmãos, nesse dia de Natal, um dia abençoado, um dia próspero. Chegamos até o final do ano, até um motivo de se regozijarmos, nos alegrarmos. Seja como eu disse, só, você é solteiro, você é viúvo, você é casado, é divorciado, não importa o que te julgo, o que falo de você, o importa é que você tenha comunhão com Deus. Aí você diz, pastor, eu não tenho, eu estou afastado. Mas hoje é a oportunidade de você se encontrar com Deus, porque amanhã não nos pertence, amanhã não pertence a Deus. Amém? Como foi na cidade de Sodoma e Gomorra, ali você vê que Ló num dia está tranquilo com a família, outro anjo vem e anuncia o que vai acontecer a Sodoma e Gomorra. Então, Deus está dizendo para ti, põe a tua casa no altar, põe a tua vida diante de Deus, porque os dias são próximos, os dias são abreviados. E quem nasceu para te dar vitória? Jesus. Amém? O dia em que nós comemoramos é um dia espiritual. Para muitos pode ser profanação, mas para nós cristãos, nós identificamos como um dia de memorizar, dia de vitória, dia de bênção, são final de ano, está chegando o ano novo, que é o dia 1º, é o dia internacional, onde o mundo todo comemora o dia internacional da paz, é o dia internacional de uma comunhão, um dia igual. E quem chega a final de ano é só quem Deus escolhe. Muitos já ficaram pelo caminho, ficaram desde janeiro de 2024, não chegaram a dezembro. Então, por isso que é glorificar a Deus. Não olhe para o nome, como é escrito a palavra, de 5 letras. Amém? Natal e fazer juízo, mas olhe para a essência daquele que te chamou. Amém? Fazendo menção da palavra de Deus, mesmo que o nome tenha 5 letras, você diz que é de origem latina, porém, eu estou pregando a palavra de Deus em Jesus Cristo e falando neste dia sobre a pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele que interessa, é o nome sobre todo o nome. Amém? É Ele que abre as portas do trabalho para a família, é Ele que liberta o filho da droga, é Ele que quebra a maldição que foi feita da macumba contra a tua vida, é Ele que faz você ter força para orar, para consagrar, para jejuar, é Ele que tem levantado a tua voz para subir no altar, tem te chamado como obreiro, Ele tem preparado o teu caminho para Deus, Ele tem te livrado de problemas, não deixado você descer aos hospitais para gastar dinheiro com enfermaria, gastar dinheiro com médico, com remédio. Ele tem te colocado uma vida sã. E desde o Velho Testamento, ele fala para o povo dele, eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá significa Deus que sara, o Deus da cura. Ele não deixa você ficar prostrado no leito, ainda que venha o inimigo se levanta contra você, ele está aí para te dar cura. Se você crê, Deus te levanta do leito. Pela palavra de Deus, ela tem poder, ela cura, ela tira a pedra do rim, da vesícula, ela retira o câncer, ela retira todo aquilo que o diabo tem colocado para enfermizar as pessoas e lançar no leito, no local de sofrimento, de angústia, passar por operação, cortar o corpo. Deus diz para ti, confia. Se tu confiar, e não é a vontade de você passar pelo médico, passar pela mão de Deus, então passa pela mão de Deus. Agora, se é passar pela mão do homem, nós não podemos fazer nada. Deus afirma que se for preciso passar pela mão do homem, é preciso passar pela mão do homem. Como ele falou no livro do livro de Jeremias, ele fala que deveria passar Israel pela mão de Nabucodonosor. E quem não confiou, achou que Nabucodonosor era homem mortal, era o ímpio, e não quis passar. Mas ele representava, que Deus dizia, tem que passar pela mão do homem. Jeremias dizia para o rei Ezequias, ele não creu. Foi soberbo porque ele era judeu, acreditou que um povo babilônico jamais faria juízo sobre a crença dele. Mas era preciso passar pela mão do homem. Agora outra hipótese, a outra ideia agora, é quando nós falamos do rei Asa, era preciso passar pela mão de Deus agora. E ele disse, não vou passar pela mão de Deus. Deus queria curar Asa da doença a qual ele passou. E o que a Bíblia diz?
Asa confiou nos homens, nos médicos. Foi ao contrário agora. Ele confiou nos médicos e não confiou em Deus. Por isso Deus o matou. Permitiu uma enfermidade em seu corpo que o levou porque ele confiava em médico e não em Deus. A outra situação que nós temos que confiar nos homens para passar por uma operação, se Deus permitir, e não em Deus, porque está dizendo, não é comigo isso, é com quem eu botei na terra. Então existe várias circunstâncias que Deus trabalha. E precisa o Emmanuel falar contigo nessa noite. Precisa a palavra de Deus falar contigo para te entender mistério. Amém? Precisa nós conhecer a palavra de Deus e não entrar em cilada. Eu conheci uma tia, já passou para o Senhor, aceitou Jesus, foi uma grande mulher de Deus. Porém ela disse, eu só não vou passar por médico, só se for pela mão de Deus. Amém? E ela não passou mão de médico, não quis fazer exame, não fez nada. E ela morreu. Deus não ouviu, não, como que ele queria dizer para ela, não é comigo isso, é com os médicos. E ela esperou em Deus, não era para Deus. Então existe mistério, você precisa identificar, para não entrar na situação como Ezequias pensou, ou como o rei Asa pensou. Existem várias maneiras de Deus trabalhar, é preciso nós conhecer Ele. Através das Santas Escrituras é que nós descobrimos o caráter de Deus. A pessoa de Deus é descoberta pelas Sagradas Escrituras. Deus te abençoe e te guarde. Quer dizer, para gente estar doente, enfermo, no hospital, dentro de uma dependência química, da droga, qualquer coisa, o Senhor é o Deus que te sara. Amém? O Senhor é o Deus que te sara. Amém? E se nós estamos pregando e falando desta maneira, não é porque nós tentamos expressar a palavra para tentar você crer, não. É porque a experiência, passamos experiência com Deus e sabemos que estamos falando dentro da palavra de Deus. Tem alguém que sobe no altar e diz, eu vou falar aqui algo, mas não sei por que eu estou falando isso. Então ele não é de Deus. Porque que é de Deus faz o que Jesus falou. Ele disse assim, quando vocês forem falar a minha palavra, ou diante dos reis, das pessoas, não se preocupar, não é para se preocupar. Porque Deus vos ensinará, o Espírito Santo, o que vocês vão falar. É de Deus quando nós falamos, é de Deus o que nós expressamos, porque nós somos mencionados pelas Sagradas Escrituras. Então confie em Deus, Ele pode te tirar do leito, até mesmo de uma prisão, de uma situação irreversível, ao que alguém diz para você, isso não tem jeito, eu não vou sair daqui. E o Senhor diz para ti, se você crer, você pode sair. Diz a Bíblia que Manassés estava na prisão. E eu quero dizer algo para você muito interessante, um paradoxo. Eu creio que você sabe o que é paradoxo. É uma linguagem inversa, é uma linguagem incompreensível, que é loucura para os homens, para Deus não é. Deus usa várias vezes paradoxo na Bíblia Sagrada. Você vai saber o que é paradoxo. Paradoxos são antíteses, linguagens contrárias, incompreensíveis na mentalidade humana. Quando Deus diz uma palavra, é o que Ele falou, é. Nós temos que confiar em Deus. Amém? O pior rei de Israel chamava-se Manassés, filho de Ezequias. Poderia ser que ele não tivesse nascido, diz a Bíblia, porém, um homem chamado Ezequias, o rei de Israel, ao saber que já ia passar o seu trono, não tinha filho, orou a Deus pedindo um filho, e quando nasceu deu o nome de Manassés. 15 anos após ele morre, passa para Deus conforme a profecia do profeta Isaías. Amém? E Manassés nasceu, trouxe transtorno em Israel, queimava os filhos a Baal, a Moloque, que significa também moleque, ao qual muitos chamam essas palavras, uma palavra de maldição, moleque, Moloque. E eles queimavam, era um animal feito de ferro, um ser de bronze ou de cobre, era a forma de um touro, de cor preta, e ele ficava com criança na mão, colocava as crianças, e embaixo tinha brasa, qual queimava aquelas crianças vivas. E quem eram aquelas crianças? Filho daquelas pessoas que acreditavam que quando sacrificavam as crianças, elas seriam então abençoadas, seus pais, a cidade a prosperar, ia ter muito alimento, muito trabalho. Isso era abominável, Senhor. Até hoje ainda tem adoração a Moloque através de algumas religiões. E Manassés fez tudo isso, adorou as estrelas, adorou o sol, a lua, foi profanou extremamente. E diz a Bíblia que veio o juízo sobre ele, a todo aquele que faz algo que desagrada a Deus. E ele foi cativo na mão dos seus inimigos, porque Deus diz que quando o homem praticar iniquidade, o pecado, ele será escravo de alguém, de alguma coisa, vai ser escravo daquele que o dominou, como o apóstolo Pedro escreve nas suas cartas, vai ser escravo do pecado, escravo do seu dominante, e quem chega no inferno é escravo de quem o levou para lá. Mas Deus gerou você para ser o vencedor, para vencer a batalha, e sair da situação e confiar que existe o Deus do paradoxo, um Deus que faz coisa impossível. Agora você vai entender o que é paradoxo. E então diz a Bíblia que ele estava agora preso, o homem mais cruel, um rei mais cruel de Israel,
filho de Ezequias, chamado Manassés. Diz a Bíblia, mas irmão, que um dos melhores reis de Israel, bom, misericordioso, era segundo o coração de Deus, chamava-se Davi. Porém, Davi reinou Israel 40 anos em Israel. Era para ser uma estrutura gloriosa, foi o rei que mais reinou em Israel. E entra agora o paradoxo do milagre de Deus. Manassés, apesar de ter feito coisas terríveis, desagradar o coração de Deus, diz que quando estava na prisão, mas irmão, ele se humilhou. Ele pediu perdão a Deus por tudo e se humilhou de tudo que ele tinha feito. E o Senhor, diz a Bíblia, e Deus ouviu a oração de Manassés e retirou Manassés da prisão. E ele reinou quase 50 anos, diz a Bíblia Sagrada, amém? Reinou mais que o rei Davi. Então olha o mistério, vem do arrependimento. Se você se arrepender por Emmanuel, para o mestre chamado Jesus Cristo, Deus pode tirar da prisão. Tem pessoas que reinaram, foram boas pessoas, reinaram grandemente, muitos anos, porque quem fazia coisas boas, os bons reis, reinavam muitos anos. Você pode ver nos profetas, os reis que faziam atrocidades, provocavam a ira de Deus, reinavam apenas meses, 1 ano no máximo, 2 anos, e eram mortos pelos seus inimigos na batalha. E Davi foi um dos melhores reis, reinou 40. Porém, houve o paradoxo, Deus chamou Manassés e deu a libertação a ele, que reinou mais que Davi em Israel. Então o que Deus está falando com você? É que você apenas se arrependa. Deixe o que você fez. Mas eu fiz coisa pior do que Manassés, pastor. Vai o arrependimento, você se arrepender. O que é arrepender-se? É deixar de fazer as coisas que você vem fazendo. Então Deus vai trocar a tua vida. E diz a Bíblia então que Manassés saiu da prisão e começou a reinar Israel e foi uma bênção. Amém? Deus mudou o cativeiro de Manassés. Diz a Bíblia que Deus mudou o seu cativeiro e deu a ele uma nova vida, uma nova escolha maravilhosa a qual ele escolheu. Foi algo lindo, maravilhoso. É isso que Deus tem preparado para você, para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para quem você crê. Não existe cativeiro, existe o antítese de Deus. Ele faz o que ele quer. Ele ouve o que ele quer, diz a Bíblia, em Romano, que ele endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não ouvisse a palavra de Deus. Amém? Mas quando ele escolhe alguém e leva a fazer a obra de Deus, aleluia, ele amolece o coração, ele trabalha no intelecto, ele faz qualquer coisa pela tua vida. Falta somente você o quê? Se arrepender. Senhor, quero pedir perdão ao meu pecado, quero ter uma nova vida nesse ano, porque vai vir um novo ano que se prossegue. Eu quero ter uma nova vida com a minha família, eu quero mudar de vida, e somente tu, Senhor, pode mudar a minha vida. A partir que tu pronunciar a palavra que sai da tua boca, não é em silêncio não, fala com ele, ele quer ouvir a tua voz, ele vai mudar a tua vida. Amém? Deus abençoe, né, nessa noite, que o Senhor venha prosperar o teu caminho, abençoar neste ano, que se prossegue e seja maravilhosa a tua vida. E eu creio que Deus vai dar testemunho ainda na tua casa, na tua igreja. Você vai ainda subir no altar e dar o testemunho, aleluia, porque Deus é fiel para aquele que nele confia, amém? Deus abençoe e uma boa noite. Deus abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus.